Bom, pessoal, vamos voltar aqui para a aula. Recomeçando, a gente vai falar sobre compreensão e interpretação de texto. Eu queria retomar com vocês a nossa última aula, acho que vocês estão vendo a tela aí, né? Onde há fato e onde há opinião. E a gente estava vendo que os fatos, eles são algo que a gente consegue mensurar, ele é objetivo. Todo mundo consegue enxergar a mesma coisa dentro de um determinado acontecimento. Quando a gente tem opinião, e esse foi o assunto da nossa última aula, o que acontece? Tem algumas pistas, o que a gente chama de marcações linguísticas, que normalmente são mais típicas de serem encontradas dentro das opiniões. Então, é aquele exemplo que eu estava comentando com vocês. Se eu falar que é uma morena alta, como ele fala aqui no começo, alta segundo que parâmetro? Já tem um parâmetro, percebe que às vezes para uma pessoa que tem 1,55 m, vai ser mais alta que ela, qualquer pessoa acima de 1,55 m. Uma pessoa de 1,60 m, talvez para ela seja alguém alto. Não necessariamente é uma pessoa alta. Também você pode falar que para uma pessoa de 1,70 m, alguém alto para ela vai ser, ou vamos colocar mais para cima essa régua, para alguém de 1,80 m, ao falar que alguém é alto, talvez seja uma pessoa muito alta. Para outras pessoas ela já seria, alguém do mesmo tamanho que ela já seria alto, né? Então, segundo que parâmetro a gente pode dizer que alguém é alto? Percebe que aí a gente já tem um adjetivo, e o adjetivo é uma dessas marcações linguísticas, é uma dessas classes de palavras, dessas expressões possíveis que a gente normalmente tem quando acontece uma opinião. Então, alta, de longos cabelos, de novo, cabelo longo. Cabelo aqui é longo? Tem gente que fala que sim, aqui já é longo. Tem gente que cabelo longo é quando tá aqui na cintura. Então, cabelos longos escuros. Aqui é mais explícito nessa segunda parte, né? De formas generosas e perfeitas. O que são formas generosas e perfeitas? Segundo quem, né? Então, de novo, tudo isso aqui é questionável, porque é uma opinião, é do subjetivo. A pessoa que estava escrevendo esse texto acha que essa pessoa, sobre quem está se falando, é alta, tem formas generosas e perfeitas. Então, tudo isso aqui, ele está dando muita adjetivação. Então, isso já mostra muito sobre como a pessoa que está escrevendo vê. É muito da subjetividade e não da objetividade, que é o que marca o fato. Então, em plena forma, de novo, o que é estar em plena forma? Quão plena forma tem que se estar para se estar em plena forma? E dona de um olhar determinado. De novo, quem é que está vendo esse olhar determinado? Por que não um olhar fixo? De repente é só um olhar fixo. Quem diz que é um olhar determinado, de alguém que tem determinação dentro de si? Então isso diz muito mais respeito a quem está olhando do que ao que está sendo visto. Então está muito mais ligado à subjetividade que está observando aquilo acontecendo do que ao que está se observando de fato. Percebe? Então tudo isso daqui no primeiro período, desde uma morena alta até a palavra chegar, a gente pode dizer que tem marcas de opinião, principalmente onde a gente encontra esses adjetivos, de quem sabe o que quer e onde quer chegar. Olha quanta coisa ele deduziu que aquela pessoa tem dentro de si. Pelo olhar dela, ele já deduziu que ela tem um olhar de alguém que sabe quem é e onde quer chegar. Então, tudo isso é algo que é uma opinião de quem está escrevendo esse artigo. Poderia ser a descrição de uma artista ou top model internacional, mas é um pouco do que se percebe ao ver as imagens de Angela Ripken, de 21 anos, a quarterback do time Baltimore Charm da Legend Football League, que vai promover no Brasil, em cidade não anunciada, em julho de 2014, mesmo período da Copa do Mundo de Futebol, a primeira World Bowl, mundial da modalidade, reunindo Estados Unidos, Canadá, Austrália e Europa.
Então percebam que a gente tem opinião até a parte que se fala do top model internacional. Poderia ser a descrição de uma artista ou top model internacional. Aí ainda tem uma carga de opinião nessa parte. E aí, quando ele começa a falar sobre quem é a Angela Ripken, que ela tem 21 anos, que ela é quarterback, tudo isso é mensurável, tudo isso é objetivo. O nome dela é esse, a idade dela é essa, a posição que ela joga no time é quarterback, então é um fato. Ele não inventou isso, não é uma opinião dele. Eu acho que ela é quarterback. Ela é quarterback. Ela joga para esse time, Baltimore Charm, dessa liga. E essa liga vai promover no Brasil um evento que é esse World Ball, né, Mundial da Modalidade, nessa data de julho de 2014, ainda numa cidade não anunciada. Então, tudo isso aqui, dessa segunda parte do texto, está trazendo para a gente fatos. Na primeira parte do texto, muita opinião, muita opinião. Conseguiram perceber aí, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Como é que vocês estão? Professora, eu queria falar uma coisa. Pra mim, eu tava pensando justamente isso depois, né? Que ia de uma morena até uma modelo internacional, né? Isso seria uma opinião. Mas o que eu, tirei de conclusão disso foi por causa desse poderia ser. Como você tinha falado anteriormente, né? Por causa das palavras e tudo. Esse poderia ser, pra mim, ele foi bem o que deu pra sacar essa parte. Porque se poderia ser, ele não é uma coisa conclusiva, né? Ele é uma suposição. Então a gente acaba tendo como uma base. É bem essa palavra. Se não fosse essa palavra, eu acho que eu teria colocado isso como um fato, mas não é, porque se você não tem uma coisa concreta, então não tem como ser um fato, né? Sim. E aí é uma coisa que eu preciso sim, a gente precisa sair daqui entendendo um pouquinho mais do que é isso. Porque, exatamente, vou pegar esse exemplo que você trouxe. Se o texto não tivesse isso, se em vez de poderia ser a descrição, se fosse assim, corta essa frase inteira, e aí ela colocar assim, isso é um pouco do que se percebe, se fosse assim, ó, e onde quer chegar? Isso é um pouco do que se percebe ao ver as imagens de Angela Ripken. Não ia mudar substancialmente o texto, concorda? E talvez vocês iam simplesmente passar batido por isso, pela percepção de que em todo o primeiro parágrafo ele está emitindo opinião. Todo ele, parágrafo não, período, todo o primeiro período tem opinião. E aí, como é que a gente sai desse dilema? É prestar atenção que palavrinhas estão anexas a esses substantivos, né? O que é o substantivo? Substantivo não é aquela palavra que dá o nome às coisas, que nomeia. Então, isso é um pendrive, isso é um lápis, isso é uma blusa, isso aqui é uma xuxa de cabelo, isso aqui é cabelo, isso aqui é nariz, são óculos. Então, substantivo é essa classe de palavras que dá nome para as coisas, tudo bem? Então, junto dos substantivos, principalmente nesse primeiro período, a gente vai encontrar muitos adjetivos, que são justamente as palavras que vão dar características, descrições sobre como que é ou o que é esse substantivo. Então, não é simplesmente um lápis, é um lápis verde. Percebem? O verde ele está dando uma característica para esse lápis. Não é simplesmente um lápis, mas é um lápis apontado. Então, o apontado ele tá dando uma característica, uma qualidade para esse lápis, que não é mais qualquer lápis, é um lápis apontado. Do mesmo jeito aqui, não é uma morena simplesmente, né? Morena, que seria um substantivo de uma mulher morena, tudo bem? De cabelos castanhos. Mas ele tá falando que ela é alta. Então, alta já é alto e baixo. É um adjetivo, né? É alta, é baixa, gorda, magra, bonito, feio, bom, ruim, feliz, triste. Tudo isso são o quê? São palavras que são adjetivos aqui nesse caso. Elas estão dando qualidade, elas estão dando características. Aí eu pergunto para vocês, é bonito segundo quem? É alto segundo quem? É feio segundo quem?
formas generosas e perfeitas. É perfeito segundo quem? Que parâmetro me diz que isso é perfeito? Tudo bem? E se existe, por exemplo, para eventos, eu trabalho com eventos também, né? Então, eu trabalho na área de comunicação e faço muito evento. Existe existe uma classificação de eventos que é meio que um padrão, que evento de 0 a 100 pessoas é um evento pequeno. De 100 a 500 pessoas, evento médio. Acima de 500 pessoas, evento grande. Então, existe uma faixa de quantidade de pessoas envolvidas no evento, por exemplo. Não são bem essas faixas, eu coloquei aqui, mas eu acho que o grande é acima de 1.000 pessoas. Mas, enfim, só para vocês saberem que existe o pequeno, médio, grande, que seriam adjetivos, mas aquela profissão, que é no caso relações públicas, convencionou que determinadas faixas, existe um parâmetro estabelecido e adotado por várias pessoas que fala, esse evento é pequeno, esse é médio, esse é grande. Agora, quem é que determinou o que é uma pessoa alta? Entendem? Uma pessoa alta é quê? Alguém acima de 1,60, alguém acima de 1,70, alguém acima de 1,80 é alguém alto? Qual é quem que está balizando isso? Percebem? Não tem uma objetividade aqui. Alguém colocou essa característica, do mesmo jeito que colocou das formas perfeitas, do mesmo jeito que colocou o olhar determinado. Como assim um olhar determinado? Quem diz que é um olhar de alguém determinado? De onde ele tirou isso? Se eu olhar para a pessoa, esse é o ponto que vocês precisam entender. Se eu olhar para essa mulher, você olhar para essa mulher, minha mãe olhar para aquela mulher, o padre olhar para aquela mulher, todo mundo olhar para a mesma pessoa, todo mundo vai chegar à conclusão de que o olhar dela transmite determinação? Ou alguém vai falar, não tô vendo aí determinação exatamente. Sei lá, para mim ela tá pensando na vida. Professor, Então, cada um vai projetar uma coisa. Diga. mas assim, que nem alto é óbvio que é relativo, mas se for no caso que alguém fala, tipo assim, a mais alta, porque, por exemplo, tem 10 meninas e ela é a mais alta, já é um fato. Por mais que ela às vezes seja baixinha, mas, tipo, se ela for a mais alta dentre as 10 que tá ali, ela é a mais alta, certo? Tipo, já virou um fato. Exato, mas quando a gente tem um poder de comparação entre outras. Se ele falasse aqui, ela é a quarterback e é a mais alta do time Baltimore Charm. É um fato, porque provavelmente alguém mediu, falou, essa daqui tem 1,60, essa daqui tem 1,72, essa daqui tem 1,76, essa aqui tem 1,80. Poxa, essa daqui é a mulher mais alta desse time. Beleza, fato. Agora, uma morena alta, percebe que é diferente? Vocês conseguem entender isso? Conseguem perceber que é sutil, mas que tem uma diferença? Sim. Então, é mais ou menos isso. Então, prestem atenção sobre o quanto a gente vai retomar ainda aquele exercício de olhar para uma imagem e falar o que a gente está vendo. O que a gente está vendo e que todo mundo pode ver a mesma coisa, sem discordar. É um ótimo exercício para a gente conseguir distinguir o que é fato e o que é opinião, porque a gente mistura muitas coisas, é natural. Mas, principalmente, para a gente interpretar e compreender bem um texto, a gente precisa saber o que está sendo dito ali, sob que ponto de vista está sendo falado. Está sendo falado de um ponto de vista mais objetivo e isento, porque 100% objetivo, 100% isento não existe em lugar nenhum. Mas é mais objetivo e isento que as pessoas conseguem ter, mais ou menos, chegar ali no mesmo lugar e enxergar a mesma coisa, ou é algo que é parte do ponto de vista de quem está observando, que isso é opinião. Tudo bem? Vou avançar aqui, deixa eu ver que horas são. Hoje, com essas confusões, a gente vai ter uma aula mais curta. Parece bobagem falar, mas é muito importante que a gente tenha método para ler o texto. Então, como é que a gente costuma ler os textos? Às vezes a gente nem lê, né? A gente vai direto pro enunciado da questão e fica ali, né?
enunciado, pá, já vai meio seletivo para achar o que está sendo pedido. E só que o que pega nisso? É que muitas vezes a gente pode justamente passar batido por esses detalhes. Se a gente não está lendo com atenção o texto, com plena atenção o texto, o que acontece? A gente pula, passa batido, não percebe que ali tem um adjetivo, não percebe que ali está expressando algo sobre quem falou o texto, sobre quem produziu o texto, não sobre o que estava sendo falado, sobre o assunto. A gente não percebe qual é o ponto de vista daquela pessoa, que palavra que ela usou ali para realmente para dar uma impressão para a gente diferente sobre determinado assunto ou outro. Então, a leitura ela é uma atividade que exige que a gente tenha plena atenção. Então, a gente vai fazer sempre uma primeira leitura sem nada nas mãos. Então, o que é sem nada nas mãos? Sem um lápis, sem uma caneta, deixa do lado, pega a caneta que você tá ali na hora fazendo a prova, deixa do lado, põe as mãos juntinhas assim para não se distrair e começa a ler. Leiam, eu queria que vocês fizessem esse exercício de fato, de ler em voz alta primeiro, com uma entonação jornalística, quando o texto for com uma linguagem denotativa, tudo bem? Então, quando for um texto objetivo, com uma linguagem conotativa, leiam como se vocês fossem um repórter ou um âncora, façam esse exercício. No final dessa primeira leitura, você vai se familiarizar com o texto, entender sobre o que está se falando, você precisa ser capaz de responder justamente a essa pergunta. Esse texto fala sobre o quê? Tudo bem? Esse texto fala sobre o quê? Primeira leitura. Ótimo, maravilhoso. Segunda leitura. O que vocês vão fazer? Aí sim, pode pegar de volta o lápis, a caneta. Vocês vão dar uma grifada nas ideias principais. Grifa a ideia principal, faz algumas anotações ali, alguns esquemas. Percebam onde está a causa, onde está a consequência. Vocês vão entender as relações que o texto estabelece entre os diferentes parágrafos, as diferentes como que aquilo está se conversando, o que é argumento para quê, tudo bem? E aí vocês vão fazer essas anotações. Por que é importante não pular essas etapas? Porque justamente ler esse texto muito bem lido é a diferença entre você marcar um ponto ou você deixar de marcar um ponto, não só dentro da área de linguagens, mas em qualquer matéria. Se você pula ali um pequeno detalhe, pode fazer a diferença para você entender de uma maneira completamente diferente e ficar em dúvida, ou confuso, ou marcar a resposta errada, ou perder mais tempo na questão do que precisava. A gente às vezes fica muito afobado, eu me incluo nisso também, porque a gente está nessa geração que é tudo para agora, para ontem. Mas o que acontece quando a gente deixa de ter essa plenitude de atenção quando está lendo um texto? A gente justamente tende a querer terminar muito rápido, a precisar ser o mais rápido, sendo que não é o mais rápido que vai ganhar a vaga do vestibular. Não é quem terminou o texto primeiro, é quem pontuou mais. Às vezes a gente esquece um pouco disso, né? Quer ser muito rápido, quer dar conta, fica preocupado em dar conta de todas as questões e passar o mais rápido possível por todas. Eu não estou falando aqui só das linguagens, mas por todas as questões. E aí a gente não faz a melhor prova possível. Então, esse caminho que a gente está percorrendo agora, a gente está em julho, de estudar, principalmente fazer simulados, se acostumarem com o tempo de prova. Vocês vão ficar 4 horas ali sentados na frente de um papel, tem que ler 90 questões, tem que fazer bem essas 90 questões, que vão exigir vocês todos os conhecimentos possíveis, e isso, essa ansiedade, ela atrapalha. Então precisa ter essa calma de vocês entenderem que vocês vão ter até 3 minutos na média da maioria dos vestibulares para responder cada questão. Sabe quanto é 3 minutos? As questões que a gente faz aqui rapidinho, vocês terminam muitas vezes em 1 minuto, em meio minuto. E tudo bem, tem questão que vai ser mais rápida mesmo, vocês vão conseguir. Não, peguei, tá mais simples aqui. Mas quando a gente acostuma a meio que fazer tudo
a gente não faz não tem a qualidade necessária. E aí é quando vocês me falam, putz, professora, eu não consegui perceber isso. Nossa, eu não me atentei para isso, porque a gente está acostumado a fazer leituras em camadas muito superficiais do texto. Só que o vestibular, ele quer que vocês façam leituras em camadas profundas, porque é isso que vai fazer a diferença para vocês como estudantes universitários, seja da área de humanidades, de biológicas, de exatas. Eles querem que vocês tenham atenção. Então, eles vão trabalhar essa competência, ou vão buscar estudantes que estão com essa competência bem desenvolvida. Então, desenvolvam, trabalhem, quebrem a cabeça aí nesse ponto. E aí vocês vão achar então a ideia central. Lembra que eu falei aqui que na primeira leitura vocês vão ser capazes, vocês têm que começar a ser capazes de responderem a pergunta sobre o que fala esse texto. A ideia central é justamente isso. Então, terminada a primeira leitura, vocês têm que captar a ideia central do texto. E o que é a ideia central do texto? É justamente esse assunto sobre o qual o texto se desenvolve, é o núcleo do texto. Esse núcleo, para vocês descobrirem qual é essa ideia central, tem algumas estratégias que são possíveis. Eu coloquei aqui 3. Uma é observar se tem palavras-chave ou recorrentes. Então, naquela hora de grifar depois, vocês podem tentar observar, se ainda não ficou muito clara qual é a ideia central do texto, na segunda leitura, que palavras são chaves aqui, ou recorrentes, ou que são muito parecidas, muito semelhantes, ele está sempre repetindo, provavelmente tem algo aí. A outra possível estratégia é a gente responder literalmente essa pergunta. Sobre o que fala esse texto? Esse texto fala sobre A, B, C, D. Ponto. E outra possível, observar o título e o primeiro parágrafo, porque, né, como vocês bem sabem, então, também treinando bastante a parte de redação, o título, ele resume bastante sobre o que vai falar o texto. E o primeiro parágrafo, ele tem que introduzir o assunto. Então, provavelmente, o que está de principal está lá. Tudo bem? Vai estar lá. Eu queria que vocês lessem esse texto e que a gente conseguisse chegar nesse ponto. Sobre o que fala esse texto. Então, façam aí a primeira leitura de vocês. Professora, Eu? eu tô sem voz, desculpe falar assim. Tudo bem. Eu queria saber o que faz quando o texto tem 2, 3 páginas. Quando o texto tem 2, 3 páginas, vai ter que ler ele todinho. Ainda assim, o primeiro parágrafo ele vai ser chave, o primeiro e o último parágrafo eles vão ser muito importantes, vão ter dicas ali. Mas vocês vão meio que construindo, observar como que o autor ele vai discorrendo sobre aquele assunto, para tentar captar essa linha de raciocínio dele e ver o que tem em comum ali. Porque esse texto ele vai se desenvolver sobre algo. Em torno do que gira o texto? Em torno do que? Então, essa é a pergunta que a gente tem que responder. Em torno do que gira esse texto? Sobre o que fala esse texto? O que esse texto quer passar de fato? Não sei se ficou claro. Obrigada. Imagina. Professora, Diga. eu não entendi exatamente. É pra gente interpretar esse texto, é isso? Pra Achar falar a ideia sobre... central. Eu quero que vocês encontrem a ideia central. Respondam a seguinte pergunta. Sobre o que fala esse texto? É sobre a domesticação dos cães, não é? Domesticação dos cães. Temos uma... Quem mais aí? Pessoal que escreveu no chat, se alguém puder ler o que o pessoal escreveu. É sobre a relação entre o cachorro e o homem? Relação entre cachorro e homem. O que mais?
Vou sair daqui rapidinho só para ver se vocês... O que vocês estão... Tem mais a origem dos cães, a Amanda colocou. Ô, professora, eu queria falar uma coisa, tipo, eu tava lendo o texto, daí eu acabei lembrando disso. Naquela parte onde diz que os cães, eles viram que se ficassem, acho que próximo dos seres humanos, né, eles sairiam em benefício, tipo, se beneficiariam, né, e os seres humanos também, né. Só que quando eu fui fazer o curso de auxiliar de veterinária, a professora acabou falando que, por exemplo, os cães, eles acabaram desenvolvendo também uma coisa chamada puppy eyes, né? Que é aqueles olhinhos fofinhos, bonitinhos. E esses olhinhos bonitinhos, eles também, tipo, são feitos justamente para isso, né? Eles têm esse olhar para eles serem adotados, para eles terem um olhar mais cativante, mais fofinho, mais bonitinho. Daí, quando eu li aquele texto, eu lembrei disso também. É legal que você trouxe, Nicole. Bem legal, porque... E é engraçado que os gatos, eles têm um mecanismo parecido com o miado, né? O miado sempre é para terem essa atenção, para terem esse cuidado. Os bebês também, né? O choro dos bebês, eles também... eles existem, eles acionam esse impulso na gente de querer cuidar. Do mesmo jeito que a gente quer cuidar do cachorro, que a gente precisa... Aquele serzinho ali, ele precisa existir, né? Então foram mecanismos de adaptação mesmo. Então o pessoal colocou aqui os cachorros com os humanos, a origem dos cachorros. É isso mesmo, vocês foram muito bem, pessoal, porque falou assim, mas não é óbvio, professora, não é óbvio. Por quê? Vocês podem pensar assim, o texto fala sobre cachorros, mas não é qualquer coisa sobre cachorros. Dentro do macro universo cachorros aqui possível, o texto ele vai girar em torno justamente dessa domesticação, como se falou, ou como se desenvolveu ao longo da história o relacionamento entre o ser humano e o cachorro. Então, é isso mesmo. Então, se a gente fosse responder essa pergunta, se isso fosse uma questão de segunda fase, por exemplo, qual é a ideia central deste texto? A ideia central do texto é o relacionamento, o desenvolvimento da relação entre seres humanos e cachorros ao longo da história. E aí ele vai colocar temas e subtemas. Então esse tema principal ele se destrincha em sub-ideias, que seriam elas. Então, por exemplo, aqui no caso desse texto, seria falar sobre a origem do cachorro, que o cachorro se origina do lobo, esse é um subtema. Aí outro subtema seria a alimentação, a necessidade do ser humano se alimentar e esse alinhamento do cachorro e do ser humano na questão da alimentação, já que os cachorros conseguiam se beneficiar dessa comidinha que sobrava e os cachorros podiam ajudar na caça. Então, esse subtema da alimentação, ele é algo importante, porque ele é um argumento que vai sendo contado aqui pra gente, ele vai sendo trazido nessa história. E ele vai falando sobre essa parceria, né? Essa relação de parceria. Então, seriam possibilidades aí de subtemas. Então, gente, eu tô quase terminando aqui. Essa é uma coisa importante para a gente ter em mente, principal, fundamental. Se quiserem aí, pegam já o dia que puderem marcar aí algum tatuador para colocarem assim, tatuado dentro da pele de vocês para não esquecer nunca mais. Cada palavra importa. Ou meditem sobre isso, né? Quem gosta de meditar, medita. Quem gosta de tatuar, tatua. Façam alguma coisa, mas tragam isso pro coração de vocês. Cada palavra importa. Por quê? Porque é justamente aonde a gente vira a chave, né? O mantra ele serve para dar umas viradas de chave, né? Para mudar como a gente enxerga o mundo, etc. As vibrações, não é isso? Então, o nosso mantra para essa aula é que a gente precisa prestar atenção em todas as palavras. Que não tem nenhuma palavra, gente, em nenhum texto, nem mesmo no enunciado de vocês,
foi colocada lá aleatoriamente. Sabe aqueles textos de enunciado que parece que não estão falando nada, tipo, fala e não chega em lugar nenhum, porque não é o comando da questão? Aquilo também tá lá por uma razão. Ele quer o quê quando ele faz uma introdução ali e fala... o texto foi escrito por fulaninho nos anos taus e ele estava na fase XPTO da sua literatura, etc e tal. Aquilo não está lá à toa. Ele quer que você olhe para aquele texto sob aquele ponto de vista. Você lê o texto, ele está falando que o autor é da fase X do romantismo, e aí você vai falar, aí você vai pegar o fio da meada dentro da tua cabeça e falar, fase X do romantismo, o que tinha lá? Indianismo, nacionalismo, etc e tal. Você vai pegar abrir a gavetinha dessa fase do romantismo, ver o que você lembra sobre isso e vai falar, então ele quer que eu olhe sob esse ponto de vista, tá, ok, vou guardar isso pra mim. Ele vai continuar lá falando. Então, você sabe que de alguma maneira a tua resposta vai estar associada àquilo. Alguma coisa dentro das alternativas vão te apontar para algum conceito que está dentro desse âmbito que ele trouxe no começo. Tudo isso eu estou falando para vocês, pessoal, para vocês não esquecerem mais. Vocês precisam ler cada palavrinha que está no texto. Todo texto e todo subtexto interessa para vocês. Tá ali por alguma razão. Tudo bem? Então, ninguém escreve nada à toa, nem na prova do vestibular de vocês. E quando a gente consegue virar essa chave, consegue entender isso, aí sim a gente chega nas respostas, chega no ponto certo ali, no que está sendo pedido e sem dúvida, sem ficar, será que é essa questão ou aquela questão? A gente já consegue falar assim, por tudo que isso que foi dito, por esse enunciado, mais essa parte, mais isso, só tem essa resposta possível, porque essa daqui, ela é mais ou menos. É uma resposta que ela chega perto, mas ela falta coisas aqui, que essa resposta está bem mais completa e atende o que está sendo pedido. Tudo isso por quê? Porque vocês começaram a treinar esse olhar de prestar atenção em cada palavra. Tudo bem? Então, também isso é muito importante aqui, quando a gente vai falar de ideia central. Que a ideia central é prestar atenção no texto inteiro e falar qual é o núcleo disso. Sobre o que eu posso extrair desse texto, se eu fosse extrair algo. Tudo bem? Então, como é que isso veio parar aqui? Eu já falei sobre isso? Já. Então, gente, eu vou parar por aqui. Cada palavra importa. E semana que vem, a gente vai partir daqui e vai ser uma aula fundamental. Não percam por nada nesse mundo. Vai ser muito importante. A gente vai, de fato, pegar o fio da meada aí da interpretação e da compreensão de texto. Vai ver que essas duas coisas não são a mesma. Vai começar a pegar esse touro pelo chifre, tá bom? Nossa, essa frase tem um significado que dá pra levar pra vida. Por isso que é um mantra pra vida, Nicole. Não é pro vestibular, não é pra aula de linguagens, é pra vida. Por isso que eu tô falando que eu tô falando brincando, mas é verdade. Tatuem, mantrem ela, absorvam ela, façam o que quiser com essa, mas simplesmente retenham essa frase dentro de vocês. Comecem a aplicar mais e prestar atenção, aguçar a atenção para todas as palavras que estão sendo ditas e como elas estão sendo ditas. O que elas significam, o que tem na superfície, o que tem por baixo, o que está ali. Beleza? Então, vou dar um beijo, me liga para vocês. Sim, Amanda. Se trocar a palavra por pessoa, palavra por pessoa, né? Cada pessoa importa. Sim, porque a gente tem uma cultura de ser descartável, né? As pessoas se fala muito isso. Pessoas são descartáveis, não sei o que lá é descartável. Então, não, cada pessoa importa, cada pessoa é importante. É isso, meus amores. Beijos, boa semana. Desculpem aí essas confusões com a internet. Semana que vem eu já devo estar de volta em casa, então não teremos problemas. Fui, até mais.